Entre os assuntos do Panorama CBN, você vai ouvir: conflito no Oriente Médio se intensifica, Irã fala em mirar a infraestrutura de petróleo no Golfo e o Estreito de Hormuz vira o ponto mais sensível do planeta. Em Brasília, a CPMI do INSS entra em mais um dia de pressão e disputa, e presidente do Senado decide manter a quebra de sigilo do filho de Lula. A base já prepara uma reação para colocar outros nomes na mira da comissão. E para fechar, um retrato do dia a dia que chama a atenção. O brasileiro está comendo cada vez menos feijão e a Embrapa mostra como esse hábito vem mudando ao longo das décadas. Panorama CBN. Olá, bom dia para você. Eu sou o Gabriel Freitas e tô contigo em mais uma edição da manhã. Se você está chegando agora, fica por aqui, porque nos próximos minutos a gente organiza o noticiário, separa o que realmente importa e te conta com calma o que está mexendo com o Brasil e com o mundo. Quer participar? Me chama no Instagram, @gabafreitas. Aí lá você manda sua mensagem, sua pergunta, seu comentário, a gente bate um papo e no fim eu volto para mandar um alô para quem já falou comigo ontem, por exemplo. Então ajeita o fone aí, a sua assistente de voz, o som da sua TV, do seu celular, dependendo aí de onde você está ouvindo a gente. E vem comigo porque hoje é quarta-feira, dia 4 de março de 2026. A gente abre essa edição com um giro bem direto aí do que está acontecendo no Oriente Médio, porque a ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã ganhou mais força e a resposta iraniana também está subindo de tom. O que muda agora, pessoal, é o alcance dessa reação. Na tentativa de pressionar Washington e Tel Aviv, o Irã está sinalizando que pode mirar a infraestrutura de petróleo e gás de países vizinhos no Golfo Pérsico. E é por isso que o mundo inteiro está de olho no Estreito de Hormuz, que é um caminho central para escoar o petróleo. No Irã, o número de mortos subiu para 787. Israel disse que fez uma nova onda de ataques contra sistemas de defesa aérea e alvos estratégicos. E durante essa madrugada, mísseis disparados em direção a Jerusalém foram interceptados. Perto de Tel Aviv, estilhaços caíram numa área residencial, houve até um incêndio e parte de carros ali, uma situação bem tensa, vários carros pegando fogo, além de outras estruturas que ficaram danificadas. E o mapa do conflito também vai aumentando. No Líbano, um ataque israelense atingiu um prédio residencial em Baalbek e deixou 6 mortos. Nos arredores de Beirute, um hotel também foi atingido e equipes de resgate ainda estão trabalhando para tirar as vítimas dos escombros. Há relatos também de ataques com drones em outros pontos da região, inclusive perto de áreas ligadas a interesses americanos, o que está aumentando o risco de a situação se espalhar ainda mais. Do lado dos Estados Unidos, os militares estão afirmando que afundaram 17 barcos do Irã desde o início da operação e estão dizendo também que não há embarcações iranianas em atividade atualmente no Golfo Arábico e no Golfo de Omã. O presidente Donald Trump falou que as forças americanas estão preparadas para agir se o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Hormuz for ameaçado. Ele disse ainda que os Estados Unidos vão escoltar e oferecer seguro aos navios e que, se for preciso, a Marinha vai acompanhar as embarcações pelo canal o mais rápido possível. E isso já tem efeito fora do campo militar. Como a gente tem falado nas últimas edições, o petróleo fechou no maior patamar em 14 meses ontem. O Brent chegou a disparar 9% no começo do pregão, recuou ao longo do dia e terminou com alta de 4,7% a $81,40 por barril. Na prática, é mais pressão em custos, também no transporte e na energia, claro. Mas aí tem um conflito de versões que estão trazendo algumas incertezas nesse caso. Trump disse que a iniciativa de atacar Irã partiu exclusivamente dos Estados Unidos. Mas o secretário de Estado, Marco Rubio, disse aos congressistas que os americanos agiram em apoio a Israel nessa operação contra o Irã. Essa divergência aumentou a cobrança lá no Congresso dos Estados Unidos, onde os parlamentares estão pressionando por um projeto para limitar os poderes do presidente, já que uma declaração formal de guerra dependeria do aval dos parlamentares.
E no meio disso tudo, Trump ainda abriu uma frente com aliados. A visita do chanceler alemão Friedrich Merz à Casa Branca chamou a atenção por ser a primeira de um líder europeu desde o início dos ataques. Trump disse que a Alemanha tem colaborado com a operação, citando apoio logístico. Ao mesmo tempo, ele criticou a Espanha e ameaçou uma retaliação comercial depois que o governo espanhol recusou o uso de bases militares. E reclamou também do Reino Unido, dizendo que o apoio britânico, apesar da liberação das bases, ainda é pouco. A gente vai continuar acompanhando. Logo mais, no Panorama 2 de hoje, você acompanha novos desdobramentos do conflito. Vamos tratar dos nossos assuntos internos agora. Vamos para Brasília, onde a pauta de segurança pública deve dominar as discussões nessa quarta-feira. A Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje a PEC da Segurança. É uma proposta de mudança na Constituição que está tentando reorganizar como funciona a segurança no país, com a ideia de integrar melhor as polícias e definir com mais clareza o papel da União, dos estados e dos municípios no combate ao crime. A expectativa é que o texto passe primeiro pela comissão especial e depois siga para o plenário da Câmara. Um dos pontos que mais dividem os parlamentares é a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O governo está tentando reverter esse trecho da proposta. Ontem, parlamentares da base governista se reuniram com o relator, o deputado Mendonça Filho, tudo para tentar abrir espaço para uma negociação. Mesmo com resistência, o líder do PT na Câmara, Pedro Uxai, disse que o relator ouviu os argumentos e ficou de conversar com as bancadas. Estou 15 anos aqui. Muitas vezes eu tenho convicção, mas tenho que ceder na democracia, ceder no debate, ceder no que é central. E o que é central? Não é esse tema. O que é central é construir uma política pública nacional para enfrentar o crime organizado. Não é discutir dos meninos e meninas de 16 a 18 anos que nós vamos enfrentar o crime organizado. Está aberto, está sensível. Do outro lado, o União Brasil está dizendo que não pretende abrir mão da mudança. O líder da bancada, Pedro Lucas, diz que o partido está unido em defesa da redução da maioridade. Mendonça Filho indicou que as conversas continuam. Eu defendo a manutenção da redução da maioridade penal. Mesmo com os pedidos? Mesmo com os pedidos. Evidentemente que para que eu possa sustentar qualquer texto, eu preciso ter minimamente uma sustentação de parcelas significativa da casa. Além da discussão sobre o conteúdo da PEC, tem também o debate sobre o dinheiro para a segurança pública. O governo pediu ao relator a inclusão de um trecho que destine parte da arrecadação com a tributação das bets para o setor. E, segundo o jornal Valor Econômico, o Ministério da Justiça também sugeriu criar exceções às regras fiscais com foco no combate ao crime organizado. O ministro Wellington Lima e Silva quer que o texto autorize o Exército a abrir, em 2026, nesse ano, um crédito suplementar de até R$1,5 bilhão fora do teto de gastos. A proposta ainda não foi acatada por Mendonça Filho. Ao lado do relator, o ministro afirmou que a pasta precisa de mais recursos para enfrentar o avanço do crime no país. Essa pretensão seria também devaneio ou um sonho vazio se nós não nos preocupássemos com a questão da financiabilidade. Não é possível fazer segurança pública de qualidade sem atentarmos para a viabilidade de um adequado financiamento. E tem um outro episódio movimentando o Congresso e colocando o governo e oposição frente a frente de novo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu rejeitar o pedido feito por parlamentares da base governista que tentavam anular a aprovação da quebra de sigilo bancário e fiscal do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Essa decisão veio depois de uma sessão muito tensa lá na CPMI, que está investigando fraudes no INSS. A reunião foi marcada por discussões acaloradas e até troca de agressões entre deputados e senadores. Mesmo com toda essa confusão, Alcolumbre afirmou que a votação é válida. Segundo ele, não houve desrespeito evidente ao regimento interno do Senado nem à Constituição
que justificasse uma intervenção da presidência do Congresso para anular o que foi decidido por essa comissão. O presidente do Senado explicou que o parecer foi construído com base em análises da advocacia do Senado, da Polícia Legislativa e também de técnicos da Casa, que inclusive examinaram as imagens da sessão. E tem um ponto importante nessa história, que é o quórum. Alcolumbre confirmou o número apresentado pelo presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, de 31 parlamentares presentes no momento daquela votação. Com esse total, mesmo considerando que os 14 governistas tenham se levantado contra a quebra de sigilo, esse número não seria suficiente para alcançar a maioria necessária de 16 votos para reverter a decisão. Desta forma, ainda que se considere que o presidente da CPMI se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não seria suficiente para ganhar a deliberação. A confirmação desse quórum deixou o governo em alerta. Ainda assim, para evitar um novo confronto direto com Alcolumbre, os integrantes da base decidiram reconhecer a decisão, que foi tratada como técnica. E a estratégia agora deve ser outra: apresentar novos requerimentos envolvendo pessoas ligadas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que não existem restrições a possíveis quebras de sigilo de Lulinha, desde que os pedidos sejam feitos de forma adequada pela comissão e pelo relator. É importante na preliminar dizer qual é a nossa disposição. Não teve e não tem nenhum obstáculo a informações e a requerimento. A raiz do problema ocorrido na última CPMI foi causado pela própria presidência e pelo relator da CPMI. Só para te lembrar, o pedido de quebra de sigilo foi apresentado pelo relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, isso com base numa representação da Polícia Federal. De acordo com esse documento, Fábio Luiz Lula da Silva teria sido destinatário indireto de repasses investigados em um esquema bilionário de fraudes. Mesmo assim, é importante destacar que ele não é investigado nesse caso. Bora falar de economia, porque ontem saiu um dado indicando que o país deixou o grupo das 10 maiores economias do mundo, depois que o Produto Interno Bruto, o PIB, registrou crescimento de 2,3% em 2025. O número foi divulgado pelo IBGE e representa o menor avanço desde o período da pandemia. Na prática, ele confirma um movimento de desaceleração da economia em relação ao ritmo observado em 2024. Subiu, mas num ritmo menor. Em valores nominais, o PIB brasileiro chegou a cerca de 12 trilhões e 700 bilhões de reais. Quando a comparação é feita com o terceiro trimestre de 2025, do ano passado, portanto, o crescimento foi bem modesto, só de 0,1%. De acordo com a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, a Rebeca Palis, um dos principais fatores para essa desaceleração foi o nível elevado dos juros, que acabou freando o consumo das famílias. Isso se deve a vários fatores, mas principalmente aos efeitos da política monetária restritiva sobre a economia. E a gente vê um efeito maior sobre a economia no segundo semestre do ano passado. Quando a gente olha para os setores da economia, a agropecuária foi o grande destaque do ano, com crescimento de 11,7%. Já o setor de serviços, que tem o maior peso no PIB brasileiro, avançou 1,8%. E a indústria teve alta de 1,4%, impulsionada principalmente pela extração de petróleo e gás. Mudando de assunto, a gente fala agora daquele caso do estupro coletivo que ganhou muita repercussão no Rio e continua tendo desdobramentos na justiça. 2 acusados de participar desse ataque, dessa violação contra essa adolescente de 17 anos em Copacabana, na zona sul da cidade, devem se entregar à polícia hoje. A informação é do delegado responsável pelas investigações. Eles foram identificados como Vitor Hugo Simonin e Bruno Felipe dos Santos Alegrete, ambos com 18 anos.
Ontem, outros 2 investigados, o Matheus Veríssimo Zoel Martins e o João Gabriel Xavier Bertot, se apresentaram à polícia. Os 2 optaram por não prestar depoimento e acabaram encaminhados para o sistema prisional. Além deles, um adolescente apontado como articulador do crime também foi indiciado. Como ele é menor de idade, o caso está correndo separadamente na Vara da Infância e da Juventude. Por isso, ele não é considerado foragido nesse momento. Esse episódio bárbaro aconteceu no dia 31 de janeiro. O primeiro pedido de prisão foi feito 7 dias depois. De acordo com o delegado Ângelo Lages, houve uma demora porque o processo precisou ser redistribuído dentro da Justiça. Eu tinha muito interesse de avançar com a investigação colhendo os aparelhos celulares. Isso foi para o plantão judiciário entendeu que não era caso de plantão e decidiu redistribuir o feito. Foi quando então a gente teve esse lapso entre o fim da investigação e a decretação da prisão deles. O Tribunal de Justiça do Rio não comentou essa demora, não. E depois que o caso da jovem de 17 anos veio à tona, outras 2 vítimas também procuraram a polícia para relatar episódios parecidos envolvendo integrantes desse mesmo grupo. Um desses casos teria acontecido em 2023, quando a vítima tinha 14 anos. Já o outro relato é de uma jovem que está afirmando que foi abusada por Vitor Hugo Simonim durante uma festa num condomínio. A repercussão desse caso também chegou ao governo do estado. O Vitor Hugo é filho de José Carlos Simonim, que até ontem era subsecretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, mas ele foi exonerado. E um outro caso de estupro agora em Minas Gerais também está no centro de uma polêmica judicial, viu? A Justiça marcou para hoje a análise de um recurso apresentado pelo Ministério Público contra a absolvição de um homem de 35 anos acusado de violar aquela menina de 12 anos. Um juiz da primeira instância foi convocado para substituir o desembargador Magid Lauar, que era o relator do processo. E ele foi afastado do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça depois de denúncias de assédio cometidos por ele contra 5 vítimas. É um outro caso que também tem chamado muito a atenção no noticiário, né? A decisão inicial de Lauar, que absolveu o acusado, provocou, claro, uma forte repercussão no Brasil e até repercussão internacional, chegando à ONU. E aí, diante da pressão e também de uma ação do Ministério Público, o desembargador acabou voltando atrás e reestabeleceu a condenação do homem na cidade de Indianápolis. 2 situações que mostram como é muito difícil a situação das mulheres no nosso país e o motivo da gente falar tanto sobre o tema. São vulneráveis e são atacadas com frequência por homens que não têm qualquer escrúpulos, né? Nesse caso dos adolescentes, né? Na verdade, não mais adolescentes, já jovens de 18, 19 e um adolescente de 17 anos aqui no Rio de Janeiro, a situação é ainda mais pesada porque são pessoas novas cometendo esse tipo de crime e, claro, todo esse dano psicológico, emocional e físico nessa moça de 17 anos. Hora de falar da previsão do tempo, que está mostrando um contraste grande entre as regiões aqui do país, viu? No norte e no nordeste, a situação é de alerta por causa das chuvas intensas. No Ceará, por exemplo, 99 municípios entraram em alerta vermelho para riscos de alagamentos e deslizamentos. Em Juazeiro do Norte foram registrados 52 milímetros de chuva ontem, o suficiente para deixar ruas alagadas. Em alguns pontos, a água chegou à altura do joelho e dificultou o trânsito entre Juazeiro e Barbalha. No interior do estado, a cidade de Itauá registrou um volume ainda mais extremo, com 182 milímetros de chuva. Outros estados também estão em atenção, viu? Na Bahia, há preocupação com a elevação do Rio São Francisco e também previsão de cerca de 60 milímetros de chuva em Salvador. Capitais como São Luís, Teresina, Palmas e Belém podem registrar até 50 milímetros ao longo dessa quarta-feira. Já no centro-sul do país, o cenário é bem diferente. O tempo segue firme em grande parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e no norte do Paraná. Apesar do sol, a baixa umidade vai chamar a atenção hoje e nas áreas de encosta do Ceará e da Bahia, a Defesa Civil está mantendo o alerta para risco de deslizamento por causa do solo já encharcado pelas chuvas dos últimos dias.
Bora falar de esporte, começando pelo futebol paulista, porque o Palmeiras e Novo Horizontino vão se enfrentar hoje às 20h na Arena Barueri, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. De um lado, o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, que está buscando levantar a taça pela 27ª vez. Do outro lado, o Novo Horizontino, que tenta conquistar um título inédito na história da competição. A decisão vai ser em 2 jogos. Depois da partida de hoje, as equipes vão voltar a se enfrentar no domingo, às 20h30 em Novo Horizonte, no confronto que vai definir o campeão. Pela pré-Libertadores, o Botafogo entrou em campo ontem e ficou no empate em 1-1 com o Barcelona de Guayaquil, no Equador. O time carioca demorou a se encontrar na partida e acabou vendo o Villalba abrir o placar para a equipe equatoriana. Já no segundo tempo, o alvinegro reagiu e chegou ao empate com o Matheus Martins. Com esse resultado, a disputa fica totalmente em aberto para o jogo de volta que acontece na próxima semana no Rio de Janeiro. E ampliando o olhar agora para o cenário internacional, vamos falar de Copa do Mundo, porque a competição vai enfrentar um contexto inédito, né? Faltando menos de 100 dias para o início da Copa, os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã acabaram lançando algumas dúvidas importantes sobre a competição que vai ser disputada na América do Norte, né? Se a situação não mudar, essa pode se tornar a primeira Copa do Mundo em 96 anos de história em que um país anfitrião esteja efetivamente em guerra contra um país participante. A FIFA afirmou que está acompanhando o conflito de perto e, de acordo com o secretário-geral da entidade, o objetivo é garantir uma Copa segura e, se possível, com todas as seleções classificadas. Mesmo assim, o presidente da Federação Iraniana de Futebol já classificou a participação do país como improvável, mesmo ele não tendo confirmado oficialmente uma retirada. Caso o Irã acabe desistindo ou seja excluído da competição, a FIFA pode convocar uma seleção substituta da mesma confederação continental, que é a Federação Asiática de Futebol. Nesse cenário, o Iraque poderia herdar essa vaga direta na Copa do Mundo, enquanto os Emirados Árabes Unidos ficariam com o lugar do Iraque na repescagem. E os reflexos do conflito no Oriente Médio não estão restritos ao futebol, não. A Federação Internacional de Automobilismo informou que também está monitorando os desdobramentos da guerra e está avaliando possíveis impactos no calendário da Fórmula 1. A temporada começa nesse fim de semana com o Grande Prêmio da Austrália. Algumas equipes, inclusive, já precisaram alterar as rotas de viagem até a Oceania, evitando conexões em cidades como Doha e Dubai, que normalmente são usadas nesse trajeto. Além disso, tem uma preocupação maior também com 2 etapas do campeonato programadas para abril. Tá já chegando aí, né? As corridas no Bahrein no dia 12 e na Arábia Saudita no dia 19. Como é que será que vai ficar isso? A realização dessas provas pode depender diretamente da evolução do conflito na região. E para encerrar o panorama de hoje, vou te fazer uma pergunta. Vamos entrar num assunto mais leve, Laerte Afonso? 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Esse sabor vem Brasil, verdadeiro fator de união da família. Olha, pelo jeito feijão não tá com essa bola toda mais não, hein, Laerte Afonso? Tem muita gente não comendo mais feijão. Isso traz um alerta, né, pessoal? Feijão é bom demais. Todo mundo gosta do sabor, né? Mas acho que o estilo de vida pode estar mexendo com esse consumo. Caiu, viu? Feijão na mesa do brasileiro tá caindo cada vez mais. É um dado da Embrapa. Divulgou um dado indicando aí que o consumo médio hoje está em 12,8 quilos por pessoa por ano. É um dos níveis mais baixos já registrados no país. E essa queda também aparece quando a gente olha para os últimos dados. A gente está em 2026, né? Esses dados são de 2 dias atrás. Em 2024, 2 anos, o consumo médio era de 13,56 quilos por pessoa. Ou seja, em pouco tempo esse número já diminuiu, olha só. E se a comparação for mais longa, a diferença fica maior ainda. O pico do consumo de feijão aqui no Brasil foi em 1967, quando cada brasileiro estava comendo aí, em média 26,57 por ano, né? 26 quilos por ano.
Na prática, é mais que o dobro do volume atual. Os especialistas estão explicando que essa mudança tem muito a ver, claro, com o estilo de vida, que a rotina está cada vez mais corrida, né, gente? Muita gente tem menos tempo para cozinhar em casa, tem também o medo de mexer com a temida panela de pressão. Tem muita gente que não gosta de ir para a cozinha e ligar o fogo na panela de pressão, não. Medo de explodir, né? E aí acaba optando por refeições rápidas, lanches ao longo do dia. E você já reparou que no delivery, quando você vai pedir um prato que tenha arroz, carne, muitas vezes o feijão é pedido por fora. Você paga ali uns R$8 a mais, uns R$10 a mais, aí muita gente não quer pagar esse valor também. O aumento do número de pessoas que fazem refeições fora de casa também está ajudando a explicar essa mudança de hábito. Mesmo assim, os nutricionistas estão lembrando que o feijão continua sendo um alimento muito importante, é fonte de proteína vegetal, de ferro, de fibras, vitaminas, minerais, e forma aquela dupla ali muito boa com o arroz, uma combinação que é muito completa. E fica a reflexão, né, pessoal? Para a gente fechar o programa de hoje, será que o feijão ainda tem lugar garantido no prato dos brasileiros nas próximas gerações? Gritam que esse crioulo é um velho amigo do peito. Tem a feijoada, né? Feijoada tão tradicional aqui no país. Claro que na feijoada você acrescenta ali uns ingredientes que não são tão saudáveis assim, mas fazem parte do cardápio do brasileiro. Semanalmente, né? O pessoal comendo uma feijoadinha. Claro que o feijão ali só no lourinho, no sal, no alho. Tá dando fome. Gente, 6h45 da manhã, o momento que a gente tá gravando esse trecho, já tá dando vontade de comer o feijão. Vambora, né, Laerte Afonso? Vamos embora com essa dica. Coma mais feijão, faça essa taxa subir, que é importante para a saúde de todos nós. Esse sabor de aventura, famoso pretão maravilha. E olha, vamos fechar mandando uns abraços aqui para todo mundo que está ouvindo a gente todos os dias, né? Pessoal que manda mensagem, entrou em contato comigo lá pelo meu @ no Instagram, Gaba Freitas. Um abraço especial para Cirlanei, que é artista e escritora lá do Ceará, acompanha o Panorama todos os dias. Ela contou que ouve o programa durante o café da manhã para se atualizar, junto com a mãe dela, Maria de Lourdes. Elas são de Morada Nova, no Ceará. Cirlanei, obrigado. Beijo para Maria de Lourdes também, valeu pela audiência. Também para o Sebastian Enal, ele é colombiano, está morando no Mato Grosso do Sul, contou que escuta o Panorama todo dia enquanto está preparando o café da manhã. Valeu demais, Sebastian. O Felipe, aqui do Rio de Janeiro, pediu um abraço online. Tá dado, Felipe, obrigado pela participação sempre. O Caio Souza, de São Paulo, mandou mensagem dizendo que gostou da explicação do cenário entre Estados Unidos e Irã na edição de ontem. Valeu, Caio, pela audiência. Pessoal, muito obrigado por todo mundo que está acompanhando a gente, viu? Amanhã a gente volta sempre aqui comigo, Laerte Afonso e o Lucas Soares. Tchau, tchau, até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.